Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula do curso básico para iniciantes domínio QGIS e nesta videoaula de hoje estaremos ensinando a vocês a como estar selecionando e salvando uma feição, como estar corrigindo geometria inválida, como estar fazendo recorte de camadas vetoriais e como estar rotulando essas camadas. E você que ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like, comente e dê sugestões de conteúdos. E o primeiro passo é vocês terem a camada que vocês desejam estar fazendo a seleção de feição, desejam estar fazendo recorte, certo? E em sequência é a hora de a gente fazer a seleção de feição. Como eu fazer para poder estar selecionando e salvando uma feição? Que vocês observam aqui, eu tenho um SHP, uma base vetorial dos municípios de todo o território brasileiro, certo? Mas só que eu só quero a minha área de estudo. Então, como eu posso estar fazendo isso? Eu posso estar fazendo uma seleção de feição para a minha área de estudo. E qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você estar deixando habilitado, né? Deixando de azul, a camada da qual vocês desejam fazer a seleção de feição para poder estar iniciando esse processo. Porque, por exemplo, se eu deixo qualquer uma outra aqui, seja Brasil dissolvido ou BA Solos, habilitado e começo a fazer a seleção de feição, eu não vou conseguir selecionar a minha área de estudo. Por quê? Porque a minha camada principal, a que eu desejo fazer a seleção de feição, não está habilitada. Então, eu dou um clique na área que eu desejo fazer a seleção de feição, venho aqui nessa ferramenta que é chamada selecionador de feição, dou um clique nela e agora eu vou escolher a minha área de estudo. Como eu posso estar fazendo isso? Eu dou um zoom na minha área de estudo, vou utilizar como exemplo alguns municípios do território da Bahia, do estado baiano, e vou estar selecionando. Como eu faço a seleção? Seguro o botão CTRL do teclado e começo a selecionar minha área de estudo, sem soltar o botão CTRL, porque se eu soltar o botão CTRL, à medida que eu dar um novo clique, a seleção anterior elas vão desaparecer. Então, seguro o botão CTRL do teclado e seleciono a área de estudo que eu desejo. Eu vou escolher esses 4 municípios aqui da região de Bom Jesus da Lapa e depois que concluir a minha seleção de municípios da minha área de estudo, eu vou vir com o botão direito aqui na camada, botão direito, e vou vir aqui em exportar. Agora que está o segredo. Tem duas opções. Vocês podem ir tanto como uma, tanto pela outra. Como é guardar elementos como e guardar elementos selecionados como. Aqui vocês podem escolher qualquer uma das duas opções que dá certo. Mas vai na segunda opção que é melhor. E já já vocês vão entender o porquê. Quando abrir essa nova pasta aqui, pessoal, vocês vão fazer o seguinte. Vão escolher o formato da camada. Se é shapefile, se é KML, etc. Eu vou escolher shapefile. E aqui eu vou estar escolhendo um local na minha área na minha pasta, né? Para poder estar salvando essa feição que eu estou criando. Então vou colocar aqui municípios selecionado. Pronto. Nomeei, clica aqui em salvar. E aqui vocês têm que atentar a essa codificação aqui, ver se essa opção está habilitada. Caso ela não esteja habilitada, vocês vêm aqui, dê um clique e habilite ela, porque senão vocês não vão conseguir salvar a seleção de vocês, a área de estudo que vocês selecionaram. Vai salvar a pasta, a base anterior como um todo. Não vai salvar somente a seleção que vocês fizeram. Então, por isso que eu pedi para vocês clicarem na segunda opção, de salvar somente feições selecionadas como. Viu? Porque se vocês clicam na primeira opção, salvar feição como, essa opção aqui, ela vai vir desabilitada. E vocês clicando na segunda opção, ela automaticamente já vem habilitada. Então, uma vez que estando habilitada, vocês podem dar OK e instalar. Salvou a área de estudo que a gente fez a seleção. Então, aqui eu posso estar desabilitando a do BR Municípios e deixando apenas a minha área de estudo. Aqui é interessante que vocês cliquem na mãozinha para ficar melhor para vocês. Arrastar e dar um zoom na área de estudo de vocês. Pronto. Agora chegou o momento de eu ensinar a vocês a como está fazendo uma correção de geometria, porque vai que vocês vai fazer ali o processo do recorte e está dando um erro
na geometria. Então, como fazer? Primeiramente, vocês vêm aqui no menu vetor. Caso de vocês não tenha esse menu, não esteja aparecendo esse menu, vocês têm que instalar o plugin Processing. Vão lá no complemento, gerenciador de complemento, e instale o plugin Processing. Na aula anterior, eu ensinei como está fazendo para poder estar instalando esse plugin. Mas caso de vocês já tenham esse plugin instalado e esse menu não esteja aparecendo, vocês vão fazer o seguinte: vai lá no complemento, gerenciador de complementos, desabilite e habilite novamente o plugin Processing, que vai dar certo, viu? Então, uma vez que já que aparece esse menu para vocês, vem aqui em vetor, geoprocessamento, recortar. Eu vou exemplificar para vocês o que acontece quando está com a geometria inválida, viu? Eu vou aqui escolher aqui BA solos e vou escolher aqui a geomorfologia área. E vou clicar em executar. Aqui tem a opção de salvar no arquivo. Mais adiante eu vou explicar detalhadinho essa questão. Aqui só estou exemplificando a questão de uma geometria inválida, caso acontecer para vocês, o que vocês devem fazer para solucionar esse problema. Tá vendo? E eu cliquei aqui para poder recortar uma camada, porém apareceu aqui como geometria inválida. A feição geomorfologia tem geometria inválida. Então o que acontece para a gente poder estar corrigindo essa geometria que está dando como inválida? A gente vai vir aqui nessa catraquinha aqui, vai dar um clique nela e vai pesquisar aqui por corrigir geometria. Clique em corrigir geometria, vai aparecer essa opção de clique duplo. E aqui vocês vão corrigir a geometria que está dando como inválida, que no caso vai ser essa daqui da geomorfologia. Então vocês vão dar um clique, vão executar. Eu não vou executar, que vai demorar um pouquinho, viu? Só estou exemplificando para vocês. Vão clicar em executar e vai criar uma nova camada da geomorfologia corrigida. Mas é interessante que vocês venham aqui nessa opção e salvem no arquivo, para vocês não perder futuramente esse arquivo que venha a ser criado a partir da correção de geometrias. Certo, pessoal? Pronto. Agora eu estarei ensinando a vocês a como está fazendo o recorte de uma camada vetorial. Eu tenho aqui como exemplo, para poder fazer esse recorte, essa camada aqui, que é do estado da Bahia, é a camada de solos. Então, eu quero recortar essa camada aqui para a minha área de estudo, que é o município selecionado. Está vendo que ele está aqui habilitado, mas não aparece aqui no mapa? É porque uma camada está sobrepondo a outra. Então, o que eu faço? Eu clico e arrasto no meu município de seleção e jogo ela para cima, tá vendo? Ela apareceu lá. Então, eu quero recortar essa camada de solos para a minha área de estudo. Então, como está fazendo o processo de recorte? Eu venho aqui no menu Vetor, Geoprocessamento, Recortar. Pronto. Agora eu vou explicar detalhadinho como funciona aqui. Tem a camada de entrada e tem a camada de sobreposição. Quem é que eu coloco na camada de entrada? Quem eu quero recortar. Quem é que eu quero recortar? Bahia Solos. É a base de solos da Bahia. Eu quero recortar, então ela vai ficar na camada de entrada. Sempre preste bem atenção. Quem eu quero recortar fica na camada de entrada. E na camada de sobreposição, quem fica? Com quem eu quero recortar ou a partir de quem eu quero recortar? A partir de quem eu quero recortar? A partir dos municípios selecionados, da minha área de estudo. Então, a minha área de estudo vai ficar como camada de sobreposição. Então, na camada de entrada fica quem eu quero recortar e na camada de sobreposição a partir de quem eu quero recortar, que será a minha área de estudo. Então, vou colocar aqui, camada de entrada, Bahia Solos, camada de sobreposição, município selecionado, que é a minha área de estudo. Aqui eu posso estar vindo aqui, salvar no arquivo e colocar aqui como solos AR. AR não, AE, perdão. AE que é área de estudo. Pronto. Solos AE, solos da área de estudo. Vou dar um OK para salvar e vou clicar em executar. Pronto, muito rápido, já concluiu. E aqui vocês observam, eu tenho a camada de solos recortado com base na minha área de estudo. Vou desabilitar aqui o Bahia Solos e vocês observam, eu tenho aqui uma camada de solos habilitada
apenas para minha área de estudo. Por quê? Porque eu fiz o recorte. Beleza. Agora eu vou mostrar a vocês como está trabalhando o processo de simbologia a partir dessa camada recortada. Ou seja, eu quero colorir essa área, então eu vou estar trabalhando o processo de simbologia, viu? Então, como é que eu faço para poder estar colorindo essa área? Eu dou um clique aqui na área que foi recortada, né? Dos solos da minha área de estudo foi recortado. Abro aqui a tabela de atributos e olho por quem eu quero categorizar. E aqui eu vou prestar atenção no seguinte: qual é a coluna que melhor representa a minha demanda? No meu caso, isso aqui está mais detalhado, que está representando os tipos de solos, né? Que é o latossolo, neossolo, cambissolo, e o argissolo e etc. Então, vou olhar o nome dela, DSC Component. Vou fechar aqui, porque eu já sei qual é a coluna que eu vou querer. Fecho. Agora eu vou vir aqui com o botão direito na camada dos solos que eu recortei, propriedades, e vou simbolizar essa área. Eu vou colorir essa área. Então aqui, eu olho aqui se essa opção de simbologia está habilitada. Se não tiver, clique em simbologia. Aqui onde está símbolo simples, eu vou clicar e vou mudar para categorizado. Nessa opção de valor, eu vou vir nessa setinha aqui e vou escolher aquilo que eu acabei de escolher na tabela de atributo, que é o DSC Compom, que ele é o que representa a melhor representação do solos para o meu interesse no momento. Então, vou dar um clique nele. E aqui eu vou vir classificar. Clico em classificar, vai aparecer aí aquilo que estava representando na coluna. E vou dar um OK. Pronto. E aqui vocês observam que já coloriu a minha área de estudo. Então, cada tipo de solo está sendo representado por uma cor. Aqui vocês podem estar alterando as cores, né? Porque eles vêm como cores automáticas, né? Você clicou ali para gerar, aí já automaticamente eles lançam uma cor para cada tipo de solo. Mas você pode estar alterando essa cor, como você vem aqui em cima da cor por cor, e dê um clique duplo, que vai estar aparecendo aqui a opção de vocês estar alterando a cor, viu? Então, eu não vou alterar, porque é só questão de exemplificação mesmo. Vou fechar novamente. E aqui agora eu vou estar ensinando a vocês a como rotular essa camada. Para rotular essa camada é muito simples. Basta vocês virem aqui nesse ABC, nessa ferramenta aqui do ABC, dar um clique, que vai abrir essa janelinha. Ao abrir essa janela, vocês observam que está escrito aqui, sem rótulos. Vocês vão dar um clique e vão colocar rótulos individuais. Aqui no valor, vocês vão colocar a mesma que vocês escolheu para poder representar a área de estudo de vocês. No meu caso, eu escolhi DSC Company. Cliquei. Então, além de estar classificado pela simbologia, cada solo está sendo representado por uma cor e tem aí uma espécie de rotulação para poder identificar qual é o tipo de solo que está sendo representado pela aquela cor. Então, pessoal, para a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe like, comente, dê sugestões de conteúdo para a gente estar trazendo conteúdos que atendem a sua demanda, atendem a sua necessidade. Então, fique de olho que vai vir muito mais por aí nas nossas próximas aulas, até fechar esse curso básico para iniciantes, Domínio QGIS.